Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, excelente mês, excelente ano, um ano de muito estudo, de muita reforma íntima, de cumprimento das leis de Deus, das leis que estejam em vigor no Estado democrático de direito do nosso querido Brasil. Nosso Estado democrático de direito é um dos mais organizados do planeta. Nós temos algumas das melhores universidades e faculdades de direito do mundo. Nós tivemos Rui Barbosa, um dos juristas mais profundos. Devemos respeitar o seu nome, o seu trabalho. E aqui estamos, no nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel. Estamos aqui nesse núcleo desde 1968. Todo dia, de 1 a 4, a 5, a 6 horas por dia estudando os livros fundamentais, os livros básicos da doutrina espírita, que completou o cristianismo, explicando de uma vez por todas como funcionam as leis de Deus, e também estudando os livros dos bons juristas. O livro do direito. O direito é lindo. Você vai ver que o direito é uma das mãos de Deus na sociedade terrena, para que os homens conheçam as leis, se enquadre nelas, obedeça essas leis, seja obediente às leis. Se ele for obediente às leis, logo pode ser chamado de um cidadão civilizado, educado, cumpridor das leis. Deus nos deixou nós criarmos, permitiu nós criarmos a melhor forma hoje de se viver em sociedade, a democracia. Demos e cracia, a autoridade do povo, aonde o povo, de forma organizada pela sua carta magna, no nosso caso a Constituição de 1988, Constituição da República Federativa do Brasil, organiza todo o Estado democrático de direito. E o povo é o detentor do seu poder, podendo votar de 4 em 4 anos, com responsabilidade, com educação, com respeito fundamental às leis. Mas eu sou um estudioso, mas eu sou um estudioso aluno, um estudioso aprendiz. Sempre gostei de estudar, mas para aprender, principalmente para mim, compreendendo a finalidade precípua dos ensinamentos de Deus, seja através dos seus discípulos que vieram, seja através dos mecanismos democráticos que ele nos outorga para efetivarmos uma sociedade comportada, educada, que possa progredir de forma harmônica, trabalhando profundamente o respeito
aos ditames legais, ao respeito aos seus irmãos, aos cidadãos, ao progresso organizado, equilibrado, trabalhando profundamente a fraternidade. E como eu gosto de estudar como aprendiz, hoje eu vou pegar um livro aqui, de Valdo Franco, escrito pelo espírito Amélia Rodrigues, A Mensagem do Amor Imortal, editora Leal, livro seguro. Nós só trabalhamos com livro seguro e aqui não fazemos nem palestra e nem tem palestrante. Aqui são estudos. O verdadeiro professor, ele é o primeiro a saber todos os livros, a saber tirar os conteúdos para passar para os seus alunos, seus amigos, para a sociedade, fomentando o estudo e o cumprimento da lei. E o progresso de acordo com a lei. E aqui eu vou pegar um texto para a nossa profunda reflexão. A crise mais severa. A crise mais severa. Foi o título dado por Amélia Rodrigues, a professora. As reuniões noturnas na residência de Pedro, quando o mestre se encontrava em Cafarnaum, constituíram como verdadeiros encontros educativos para os valiosos esclarecimentos a respeito do futuro dos candidatos ao reino de Deus. Valiosos esclarecimentos a respeito do futuro dos candidatos ao reino de Deus. Todos os filhos são candidatos ao reino de Deus, se estudarem, se educarem, se tornarem estudiosos, alunos, bons alunos, competentes aprendizes e responsáveis cidadãos. Jamais baderneiros, jamais criaturas que não respeitam a ciência, jamais criaturas que não respeitam as leis, jamais criaturas que querem voltar ao fascismo, ao autoritarismo, à ditadura. Sempre deveremos viver em harmonia, segundo as leis. Enquanto o céu se recamava de astros fulgurantes e a brisa corria na amplidão da praia, carreada com os suaves perfumes da natureza em festa, os discípulos a cercavam do sublime educador. Toda a lei de Deus está baseada na educação de nós, na nossa educação. Todas as obras espíritas estão baseadas na nossa educação moral, ética, cívica, humanitária. Os discípulos acercavam-se do sublime educador, Jesus Cristo. Ora na ampla sala lateral da casa de Simão Pedro, outras vezes na barca ancorada nas areias da praia. Paciente e misericordioso, Jesus sempre os atendia, explicando com cuidado as questões indagadas, explicando com cuidado, é a responsabilidade de quem fala, com cuidado, às vezes, as questões indagadas, ao tempo em que lhes ampliava a capacidade de entendimento
em torno do ministério a que deveriam se dedicar com entrega total, considerando-se a magnitude da empresa a atender. Qual é a nossa empresa a atender? É edificar aqui na Terra, nesse planeta escola, a paz. Mas não a paz que o mundo material subversivo nos oferece. É a paz dos evangelhos de Jesus. É a paz dos mandamentos de Moisés, das cartas de Paulo, Pedro, de Atos dos Apóstolos e das 5 obras básicas da doutrina espírita, que veio completar o cristianismo anunciado por Jesus em João, o evangelista, que ele viria para explicar de forma inteligente, de acordo com a nossa evolução da inteligência nossa, explicar como funcionam todas as leis, para nos tornarmos cumpridores delas. É isso aí. Precisamos parar de vez em quando para refletir, para pensar. Todos precisamos parar para pensar. O que estamos fazendo desta oportunidade reencarnatória? Toda reencarnação tem um início e tem um fim, a morte. E a maioria das pessoas não querem estudar a morte, tem medo. A morte existe sim. O corpo orgânico, ele vai se envelhecendo e ele vai parar, vai voltar ao pó, como foi avisado. Mas o espírito continua, porque ele foi criado para a eternidade. O espírito continua com todas as suas obras e vai responder por elas. Então, ela diz assim, que naquela reunião estava o apóstolo Tiago. E Tiago resolveu interrogar o amigo. Tiago era algo taciturno, calmo e triste, e severo no cumprimento das leis, sejam as de natureza religiosa, que emanavam do Templo de Jerusalém, ou daquelas outras que eram estabelecidas pela Torre Antônia, sempre fiel às tradições mosaicas e aos livros sagrados que continham a história do seu povo. Quase sempre refletia sobre a magnitude da oportunidade de convivência com o Rabi, da profundidade dos seus ensinamentos, que nem todos absorviam devidamente, maus alunos, chegando a comover-se ante as perspectivas que se lhe desejavam na mente em relação ao futuro. Naquele momento, porém, era imperioso informar-se mais, compreender o programa que estava sendo apresentado e equipar-se dos instrumentos próprios para a desincumbência das tarefas. Tudo isso aqui é uma reflexão que nós também devemos fazer. Que todas as religiões, é uma pena essa divisão que tem de religiões. É uma pena o que estão fazendo, por exemplo, com a religião espírita. Estão querendo acabar com ela. Mas o espiritismo jamais vai ser acabado, porque ele está atualizadíssimo.
e à disposição de quem quiser estudar de 1 a 4 horas todo dia para compreender os seus ensinamentos. Deste modo, não titubeou quando o mestre, após entretecer considerações demoradas sobre o comportamento das criaturas que o buscavam, sempre aguardando imerecidas bênçãos e soluções para os problemas do dia a dia, interrogando-o. 2 pontos. Então, Tiago fez a Jesus uma pergunta muito bem feita e que traduzia o seu esforço como aluno. Senhor, indubitavelmente vivemos uma hora de crises complicadas. Prestem atenção, reflitam. Crises complicadas em toda parte. Roma esmaga Israel com impostos pesados, ameaçando-nos a todos com as suas legiões que se aquartelam em Jerusalém, em Cafarnaum, em Cesárea de Filipe. A miséria econômica, 2000 anos atrás, preste atenção. A miséria econômica e social dizima os menos resistentes e vivemos transitando entre crises que se repetem. Entre crises que se repetem. Qual? Ele perguntando a Jesus. Qual? Afinal, a pior delas. Será alguma que ainda virá? Será alguma crise que ainda virá? Ele pergunta a Jesus uma pergunta feita há 2000 anos e que hoje está atualizadíssima. Por isso que esse nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos Gesiel é um núcleo de estudos profundos, de reflexões. Não é para ensinar nada, não, é para chamar para a reflexão e para quem quiser estudar. Jesus relanceou o olhar compassivo sobre o grupo de amigos, pareceu percrustar o infinito e, após um silêncio significativo, respondeu com sabedoria. 2 pontos. Respondeu com sabedoria. 2 pontos. A pior crise que existe, Tiago, é a de caráter moral do homem. A pior crise que existe, Tiago, é a de caráter moral do homem. A mesma coisa continua, só que hoje ainda pior. A crise moral. Você não vê nenhuma religião trabalhando corretamente. Você não vê quase que ninguém estudando de verdade. Você não vê as pessoas estudando para criar aqui dentro o reino do Senhor, como Ele disse. E esse reino ser a base da luz. Brilhe a vossa luz. A pior crise que existe, Tiago, é a de... Permitam-me. A pior crise que existe, brasileiros e brasileiras, é a de caráter moral do homem e da mulher.
que responde por todas as demais expressões em que se manifesta. O ser humano está destinado à imarcessível luz. Deus nos criou para a luz, mas segundo os nossos esforços. Nós não somos bibelôs de Deus, somos filhos, aonde Ele nos matricula na escola da alma e estuda quem tiver com vontade de se tornar um verdadeiro cidadão e cidadã. Senão vai ser sempre um aluno reprovado. O ser humano está destinado à imarcessível luz. No entanto, ainda se compraz em deambular pelas sombras da ignorância. Pelas sombras da ignorância, meus irmãos e minhas irmãs. É o que mais cresce hoje no nosso planeta e no nosso Brasil. É o que mais cresce hoje no meio das famílias, das religiões. Ninguém quer ler. Eu conheço profissionais do direito que nunca leram um livro completo. Eu conheço religiosos da nossa religião que nunca leram um livro completo, estudando todo dia. Nunca leram. Mas querem fazer livros, querem fazer palestra, querem fazer seminários, querem gravar mensagens. São os metidos à besta, a saber tudo e não sabem nada. Nunca leram um livro completo, eu estou falando, estudando todo dia na sequência. Ainda se compraz em deambular pelas sombras da ignorância, atado às paixões que o dominam e infelicitam. Meu Pai não deseja, Jesus falando, meu Pai não deseja que o pecador desapareça, senão que o pecado nele vive, senão que o pecado que nele vive seja diluído. Nós não queremos matar ninguém. Nós devemos educar as criaturas para que elas façam a lavagem do seu coração, da sua mente. Tirem as ervas daninhas, se corrijam e estudem para aprender a seguir o caminho da perfeição pelos seus próprios esforços. Para esse resultado, porém, faz-se imprescindível o esforço de transformação moral para melhor continuamente. Continua Jesus. Na raiz dessa crise cruel encontra-se o egoísmo que trabalha em favor de si mesmo, a prejuízo do seu próximo. Na falta, portanto, de solidariedade, somente existe ambição e loucura, perturbação e desastre. Isso há 2000 anos repetindo. Olha o que estamos vivendo agora, principalmente no Brasil, aonde 98% das pessoas que se dizem adesas a alguma religião nunca leram um livro completo, estudando de 1 a 4 horas todo dia. Nunca leram, portanto não sabem, não aprenderam, não captaram os ensinamentos. Na raiz dessa crise cruel encontra-se o egoísmo, que trabalha em favor de si mesmo, a prejuízo de seu próximo. Na falta, portanto, de solidariedade, somente existe ambição e loucura. Olha
como nós estamos atualizados, só existe ambição e loucura, perturbação e desastre. As criaturas existem para que aprendam a conviver em paz, ajudando-se reciprocamente, crescendo juntas. Olha o que Jesus disse. Esse é o verdadeiro evangelho segundo o Espiritismo. Esse é o evangelho de Jesus. Somos todos irmãos. Devemos nos amar, perdoar sempre, reconciliar sempre, dialogar, conversar, bater papo em torno dos assuntos importantes do bem, da fraternidade verdadeira, da caridade que deve nortear todos. E caridade é o conjunto disso tudo. É tolerar, é ter paciência, é saber ficar em silêncio, é renunciar a certas coisas, é colaborar para que a sociedade vá se melhorando pelo caminho do bem, mas o bem que foi traçado por Deus. As heranças do seu primarismo, olha o que Jesus disse, as heranças do seu primarismo, todavia, isolam-nas na presunção, nas ilusões do poder, nas ilusões de raça, de casta, de fé religiosa, política e social, trabalhando pela sua própria desdita, pela sua própria má sorte. 90% de nós está fazendo isso hoje no Brasil. Estamos trabalhando pela má sorte porque queremos. Nós queremos as vantagens das coisas do materialismo selvagem, do sensacionalismo mediúnico, em vez de estudar os livros seguros. Não precisamos de mais livros. Como efeito infeliz, as enfermidades e os problemas surgem, disse Jesus, a fim de contribuírem em favor do despertamento do ser profundo a respeito da sua imortalidade e do seu destino futuro depois da morte, de que ninguém conseguirá evadir-se. Isso tudo aqui está hoje à disposição nossa no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro O Céu e o Inferno, no livro A Gênese, nos 4 Evangelhos de Jesus, nas cartas de Paulo, as 14, demora uns 8 anos estudando todas, de 1 a 4 horas por dia. Porque essa e outras razões é que o reino de Deus será instalado primeiro no mundo íntimo de cada um, sobre os alicerces do amor incondicional e da caridade sem limites. Jesus Cristo há 2000 anos. Por essa e outras razões é que o reino de Deus será instalado primeiro no mundo íntimo de cada um, sobre os alicerces seguros do estudo de 1 a 4 horas, sobre os alicerces do amor incondicional que está aqui. Do amor incondicional e da caridade sem limites. Sem limites! De onde se esprairá para as dimensões externas, aí de dentro para fora, implantando-se definitivamente na sociedade. Calou-se, olha o que Jesus falou. É isso que é reflexão de sala de aula religiosa.
calou-se de forma proporcional o discípulo, cujos olhos brilhavam de felicidade, ampliar as interrogações, o que logo aconteceu, dando prosseguimento. Disse Tiago: trata-se de uma batalha silenciosa, que deve ser travada por cada um de nós, não podendo ser realizada sem grande esforço pessoal. Sem grande esforço pessoal. Ninguém a poderá executar por nós. Não é verdade, Jesus? Cada um de nós tem que parar de ser escravo da mediunidade sensacionalista, parar de ser escravo de palestrantes, de pessoas que não estudam, de políticas sem nenhum nível moral e ético. Nós temos que nos esforçar como alunos e nos matricular. E temos um local de estudo para de 1 a 4 horas por dia, inclusive sábado e domingo. O mestre anuiu com a cabeça em leve movimento afirmativo e ampliou o raciocínio ao amigo. São inimigos da evolução do espírito a avareza, o ódio, o ciúme, a inveja, a prepotência, a intriga, a perversidade, todos eles filhos espúrios, podres, filhos espúrios das paixões primitivas que permanecem no âmago do ser, impedindo-lhe o avanço moral. Permanece no âmago dos seres que não estudam, que não se reformam, que não se renovam no estudo sério de 1 a 4 horas por dia, que só querem saber de festas, semanas espíritas, congressos e assim vai. Mas estudo? Nada. As pessoas estão achando que vai ter milagres. E não vai ter. E não vai ter. Indispensável desse modo que aquele que se encontra em despertamento para alcançar a plenitude, capacite-se dos recursos valiosos da amizade em relação ao seu próximo, mas também da tolerância para com as suas deficiências. Tolerância com as suas deficiências, a todos muito comuns, ampliando a sua capacidade de entendimento e de compaixão, sem os quais se lhe torna impossível a entronização do amor no tabernáculo dos sentimentos. Ele só entra aqui se for pelo estudo, o estudo de um aluno sério, competente, corajoso, esforçado, eminentemente responsável. Não é muito fácil o empreendimento em face dos exemplos ignóbeis que enxameiam em toda parte, conclamando ao revide, a luta competitiva, a agressão e a violência. É o que a política de hoje está fazendo. Mas não é a política que é ruim, são as criaturas que não estudam. No entanto, o amor é semelhante a um bálsamo perfumado, que impregna, deixando sinais de sua presença. Quando se começa a amar, diz Jesus, mais necessidade se tem de amar, porque o amor se transforma em alimento vivo, que sacia a fome pessoal daquele que o oferta, tanto quanto do outro que o recebe. Esse é o trabalho que Deus
criou para nós. Nos criou simples e ignorantes, mas para estudar, com todas as armas pedagógicas, para nos tornarmos o melhor aluno. Aquele que me segue, disse Jesus, pelo estudo jamais cairá em trevas. Jamais lhe faltará a luz da vida correta, o pão do alimento, da caridade verdadeira, do amor. A severa crise desses dias é a mesma desde o início dos tempos e se prolongará ainda por um largo período na sociedade terrestre. Nada obstante, aqueles que estão convidados para a construção do mundo novo deverão doar-se ao amor, de forma que os seus atos valham mais do que as suas palavras, e todos os reconheçam pela qualidade de entendimento e de fraternidade que exista entre nós, entre eles, entre nós. Então Jesus mostra para nós que a grande crise está dentro de nós e que cabe a nós nos matricularmos na escola deixada por Deus para nós, para que pelo estudo limpemos o nosso coração, plantemos no nosso coração as sementes dos bons ensinos e possamos colher esses frutos benditos que vão sair de nosso olhar, de nosso ouvir, de nosso falar, das nossas ações. Nós nos tornaremos verdadeiramente filhos de Deus. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, por muitos se respeitarem, por muito se tratarem como irmãos de verdade, para que possamos implantar a partir de dentro de nós a verdadeira paz. Só assim nos tornaremos um pacificador de verdade. E como ele diz nas bem-aventuranças, um verdadeiro filho de Deus. Muito obrigado pela paciência. Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço a todos os senhores e as senhoras. Um feliz ano. Que todos estudem em livros seguros e empreendam a sua reforma íntima, empreendam a sua reforma moral, para sairmos dessa grave crise criada por nós mesmos. E é aí que nós vamos ver como o nosso trabalho vai dar resultados de luz verdadeira, de paz verdadeira. Em todos os nossos trabalhos no Instagram, no Facebook, no YouTube. Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, cidade saúde do Brasil. Espírito Santo, Brasil.